Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 10. Onde está a sua fé? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre! Mestre! Vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Que é este? Que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Quero chamar sua atenção particularmente para esta pergunta que foi dirigida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele lhes disse: Onde está a sua fé? Na verdade, não quero chamar sua atenção para todo este incidente como parte da nossa consideração do assunto da depressão espiritual. Já consideramos várias causas dessa condição e este incidente particular na vida e no ministério do nosso Senhor nos traz face a face com mais uma causa. A causa que é tratada aqui é o problema e a questão da natureza da fé. Em outras palavras, há muitos cristãos que têm problemas e são infelizes de vez em quando porque não entenderam a natureza da fé. Bem, talvez digam, se não entenderam a natureza da fé, como podem ser cristãos? A resposta é que o que torna alguém um cristão é que a ele é dado o dom da fé. O dom da fé é dado por Deus através do Espírito Santo, e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e isso nos salva. Porém, isso não significa que entendamos completamente a natureza da fé. Então acontece que, embora possamos ser verdadeiramente cristãos e genuinamente salvos através do recebimento desse dom da fé, podemos subsequentemente cair em problemas em nossa experiência espiritual, porque não entendemos realmente o que é a fé. Ela nos é dada como um dom, mas daí em diante há certas coisas que precisamos fazer a respeito disso. Ora, este incidente notável realça a importância vital de distinguir entre o dom da fé original e o andar pela fé, ou a vida de fé que vem subsequentemente. Deus nos dá o início nesta vida cristã, e então temos que andar nela. Andamos por fé, e não pelo que vemos, é o tema que estamos considerando. Antes de entrar na discussão desse assunto, devo dizer algumas palavras a respeito deste incidente. Examinado de qualquer ponto de vista, é um incidente muito interessante e de grande importância. Tem muito a nos dizer, por exemplo, sobre a pessoa do nosso Senhor. Ele nos traz face a face com o que é descrito como um paradoxo, a aparente contradição na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava ele, fatigado, tão cansado, na verdade, que ele adormeceu. Este acontecimento está registrado pelos três chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e é realmente importante do ponto de vista de entender a pessoa de Jesus Cristo. Olhem para ele. Não há qualquer dúvida a respeito da sua humanidade. Ele está fatigado, está cansado, tanto que ele cai no sono e continua dormindo mesmo em meio à tempestade. Ele é sujeito à fraqueza. Ele é homem de carne e osso, como qualquer um de nós. Ah, sim, mas espere um pouco. Eles o acordam, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. Então ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Um dos outros evangelhos diz completa bonança. Ora,
Não é de se surpreender que os discípulos, vendo isso, tenham se admirado e dito uns aos outros: que é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Homem, e, no entanto, gloriosamente Deus. Ele podia comandar os elementos, podia silenciar o vento e acalmar a fúria da água. Ele é Senhor da natureza e da criação. Ele é Senhor do universo. Este é o mistério e a maravilha de Jesus Cristo. Deus e homem, duas naturezas, sem se misturar, e, no entanto, residentes na mesma pessoa. Devemos começar aqui porque, se não temos isso claro em nossa mente, não faz sentido prosseguirmos. Se não creem na divindade singular do Senhor Jesus Cristo, não são cristãos, o que quer que sejam. Não estamos apenas olhando para um bom homem, não estamos apenas interessados no maior mestre que o mundo já viu. Estamos face a face com o fato de que Deus, o Filho Eterno, veio a este mundo e tomou sobre si a natureza humana e habitou entre nós, um homem entre homens, Deus homem. Estamos face a face com o mistério e a maravilha da encarnação e do nascimento virginal. Está tudo ali e brilha em toda a plenitude de sua extraordinária glória. Que espécie de homem é este? Ele é mais do que um homem. Esta é a resposta. Ele também é Deus. Entretanto, esse não me parece ser o propósito especial deste incidente. Achamos essa revelação em outras passagens também. Ela brilha através de todos os evangelhos. Contudo, os incidentes específicos que ela evidencia geralmente têm também uma mensagem especial e peculiar para nos ensinar. Neste caso, não há dúvida de que a mensagem é a lição referente aos discípulos em sua situação neste ponto. É a grande lição sobre a fé e a natureza ou o caráter da fé. Não sei o que pensam, mas eu não cesso de ser grato a esses discípulos. Sou grato pelo registro de cada erro e engano que cometeram, porque posso me ver a mim mesmo neles. Como devemos ser gratos a Deus que temos estas escrituras, como devemos ser gratos que Ele não se limitou a nos deixar o Evangelho apenas. Como é maravilhoso que podemos ler relatos como esse e nos vermos a nós mesmos retratados neles. E como devemos ser gratos a Deus que a sua palavra é divinamente inspirada e diz a verdade, mostrando e retratando cada fraqueza humana. Vemos então o Senhor repreendendo esses homens. Ele os repreende por causa do seu medo, por causa do seu terror, por causa da sua falta de fé. Ali estavam eles no barco, junto com Jesus, e a tempestade surgiu e logo estavam em dificuldades. Eles tentaram tirar a água do barco, mas ele estava enchendo cada vez mais e viram que em pouco tempo iriam naufragar. Tinham feito tudo o que podiam, mas não parecia adiantar, e ficaram surpresos que o mestre ainda estava dormindo profundamente na popa do barco. Então eles o acordaram e disseram: Mestre, mestre, vamos morrer! Tu não te preocupas? E ele se levantou e, tendo repreendido o vento e o mar, fez-se grande bonança. Devemos observar esta repreensão com cuidado e entender o que ele está dizendo. Em primeiro lugar, ele os estava repreendendo por estarem em tal situação. Onde está a sua fé? Ele pergunta. Mateus diz: homens de pequena fé. Aqui, como nas outras passagens, ele se maravilhou com a falta de fé deles. Ele os repreendeu por estar em tal estado de agitação, terror e alarme enquanto ele estava com eles no barco. Essa é a primeira grande lição que precisamos aplicar a nós mesmos e uns aos outros. É muito errado para um cristão se achar em tal estado. Não importa quais sejam as circunstâncias, o cristão não deveria ficar aterrorizado. O cristão jamais deveria ficar fora de si. O cristão nunca deveria chegar a uma condição em que não tenha controle de si mesmo. Essa é a primeira lição, uma lição que enfatizamos antes porque é uma parte essencial dos ensinos do Novo Testamento. Um cristão nunca deveria, como uma pessoa do mundo, ficar deprimido, agitado, alarmado, frenético, sem saber o que fazer. É a reação típica a problemas da parte daqueles que não são cristãos. E é por isso que está errado ficar assim.
O cristão é diferente de outras pessoas. Ele tem algo que o incrédulo não possui. E o ideal para o cristão é o que o apóstolo Paulo expressou tão bem em Filipenses 4. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Versos 11 e 13. Essa é a posição cristã. É assim que o cristão deve ser. Ele nunca deve ser arrastado por suas emoções, quaisquer que sejam elas. Nunca. Isso sempre é errado num cristão. Ele deve sempre ser controlado, como espero mostrar aqui. O problema com esses homens era que eles não tinham domínio próprio. Por isso eles eram infelizes, por isso estavam agitados e alarmados, apesar de o Filho de Deus estar com eles no barco. Não há como enfatizar esse ponto em demasia. Eu o apresento como uma simples proposição, que um cristão nunca deve perder o controle, nunca deve estar num estado de agitação, terror ou alarme, quaisquer que sejam as circunstâncias. Essa é, obviamente, a primeira lição. A situação desses homens era alarmante. Estavam em perigo e parecia que iam se afogar a qualquer momento. Mas, efetivamente, o Senhor disse: vocês não deviam estar nessa condição. Como meus seguidores, vocês não têm o direito de estar em tal estado, ainda que estejam em perigo. Essa é a primeira grande lição. E a segunda é que o que está tão errado em estar nessa condição é que sugere falta de confiança nele. Esse é o problema. E é por isso que é tão repreensível. Por isso, ele repreendeu os discípulos naquele ponto. Ele disse, na verdade: vocês se sentem assim, apesar de eu estar aqui com vocês? Vocês não confiam em mim? Em Marcos, lemos que eles disseram: mestre, não te importas que morramos? Eu não creio que eles estivessem se referindo apenas a si mesmos ou sua própria segurança. Não creio que fossem tão egocêntricos. Não creio que eles simplesmente estivessem dizendo: não te importas que nós vamos nos afogar? Sem se preocuparem com ele. Creio que o estavam incluindo também, e pensavam que todos eles iam se afogar. Mestre, não te importas que morramos? Ainda assim, porém, tal agitação e alarme sempre incluem uma implícita falta de confiança nele. É uma falta de fé em sua preocupação por nós e seu cuidado conosco. Significa que assumimos o controle e nós mesmos vamos cuidar da situação, sentindo que ele não se preocupa ou que talvez não possa fazer coisa alguma para nos ajudar. Isso é o que torna essa questão tão terrível. Mas eu me pergunto se sempre estamos conscientes disso. Parece óbvio quando olhamos para a situação objetivamente, como no caso desses discípulos. No entanto, quando estamos agitados ou perturbados, se sabermos o que fazer e damos a impressão de grande tensão nervosa, qualquer um que olhe para nós tem o direito de dizer: essa pessoa não tem muita fé no seu Senhor. Não parece haver muita vantagem em ser cristão. Não parece haver muito valor no cristianismo a julgar por essa pessoa. Durante a guerra, todos nós estivemos sujeitos a tais provações de uma forma excepcional. Mas mesmo agora, em tempos de paz, qualquer coisa que surge em nosso caminho e nos coloca em dificuldades, imediatamente revela se realmente cremos e confiamos nele devido à nossa reação. Para mim, portanto, parece que temos estas duas grandes lições aqui. Nunca devemos permitir que a agitação ou a perturbação nos controle, não importa quais sejam as circunstâncias, porque fazer isso implica em falta de fé, falta de confiança em nosso bendito Senhor e Deus. Contudo, vamos examinar a passagem em detalhe. Vamos captar alguns princípios gerais deste incidente e seus grandes ensinos. Antes de tudo, examinando toda essa questão da fé, quero dizer algo sobre o que chamo a prova da fé. As Escrituras estão repletas deste tema. Vejam Hebreus 11. Essa passagem é, de certa forma, nada mais do que uma grande exposição deste tema, a prova da fé. Cada um daqueles homens foi testado. Eles receberam grandes promessas e as haviam aceitado, e então tudo aparentemente começou a dar errado. Aconteceu com todos eles. Pensem na prova enfrentada por um homem como Noé, no teste que Abraão enfrentou, nos testes que homens como Jacó, e especialmente Moisés, tiveram que enfrentar. Deus dá o dom da fé, e então essa fé é provada.
Pedro, em sua primeira epístola, no primeiro capítulo, diz exatamente a mesma coisa. Ele diz: ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos devido a certas circunstâncias, o objetivo disso é que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Versos 6 e 7. Esse é o tema de todas as Escrituras. Ele é encontrado na história dos patriarcas e de todos os santos do Antigo Testamento, como também através de todo o Novo Testamento. Na verdade, é de forma peculiar o tema do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Vamos deixar a questão bem clara. Precisamos começar entendendo que podemos nos encontrar numa posição em que a nossa fé vai ser provada. Tempestades e provações são permitidas por Deus. Se estamos vivendo a vida cristã, ou tentando vivê-la no momento, na suposição que significa apenas vir a Cristo e então que nunca mais teremos qualquer preocupação na vida, estamos abrigando um terrível engano. É um erro e não é verdade. Nossa fé vai ser provada e Tiago chega ao ponto de dizer: considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1, verso 2. Deus permite tempestades, Ele permite dificuldades, Ele permite que os ventos soprem e o mar se enfureça, e que tudo pareça estar dando errado e que nós mesmos estejamos em perigo. Precisamos aprender e entender que Deus não toma o seu povo e o leva a algum tipo de campos elíseos, em que estão protegidos de toda e qualquer infelicidade ou problema. Não. Nós continuamos vivendo no mesmo mundo que os demais. Na verdade, o apóstolo Paulo parece ir ainda mais longe, dizendo aos filipenses: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Filipenses 1, 29. Neste mundo, disse o Senhor, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Tenham ânimo, sim, mas lembre-se de que terão tribulações. Paulo e Barnabé, visitando as igrejas durante as suas viagens missionárias, advertiram-nas: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22. Precisamos começar entendendo que estar prevenido é estar armado de antemão neste assunto. Se temos uma concepção mágica da vida cristã, certamente vamos ter problemas, porque, quando as dificuldades vierem, seremos tentados a perguntar: por que isto foi permitido? E nunca deveríamos fazer essa pergunta. Se entendêssemos esta verdade fundamental, nunca faríamos tal pergunta. Nosso Senhor dorme e permite que o temporal venha. A situação pode realmente se tornar desesperadora e nossas vidas podem aparentemente estar em perigo. Tudo parece estar contra nós. Entretanto, bem, um poeta cristão o expressou por nós: quando tudo parece estar contra nós, para nos levar ao desespero. Todavia, ele não se deixa desesperar, porque continua dizendo: sabemos que é uma porta aberta, alguém ouvirá nossa oração. A situação pode parecer desesperadora, tudo parece estar contra nós para nos levar ao desespero. Vamos então estar preparados para isso. Sim, mas devemos fazer mais do que isso. Enquanto tudo está acontecendo conosco, o Senhor parece estar totalmente indiferente. É aí que entra o verdadeiro teste da fé. O vento e as ondas eram terríveis e a água estava entrando no barco. Isso era terrível, mas o que mais os aterrorizou foi a aparente indiferença do Senhor. Adormecido, aparentemente sem se importar. Mestre, não te importas que morramos? Ele parece indiferente, sem se preocupar conosco, nem consigo mesmo, com sua causa ou seu reino. Imagine os sentimentos daqueles homens. Eles o tinham seguido, ouviram seus ensinamentos sobre a vinda do reino, tinham visto seus milagres e estavam esperando que coisas maravilhosas acontecessem, e agora parecia que tudo ia acabar em naufrágio e afogamento. Que anticlímax! E tudo por causa da sua indiferença. Somos realmente muito inexperientes na vida cristã se não sabemos algo a respeito disso. Será que todos nós não conhecemos algo dessa situação de provas e dificuldades, até mesmo de uma sensação de que Deus parece não se importar? Ele não faz nada a respeito da situação. Por que ele permite que eu, um cristão, sofra nas mãos de incrédulos?
Muitos perguntam: por que ele permite que as coisas deem errado comigo e não com outra pessoa? Por que esse homem é bem-sucedido enquanto eu sou um fracasso? Por que Deus não faz nada a respeito disso? Com que frequência cristãos fazem essas perguntas? Eles têm indagado isso sobre a situação geral da igreja hoje em dia. Por que ele não envia um avivamento? Por que permite que humanistas e ateus tenham tanta proeminência? Por que ele não interfere e faz algo? Por que ele não reaviva a sua obra? Quantas vezes somos tentados a dizer tais coisas, exatamente como aqueles discípulos no barco? O fato de Deus permitir essas coisas, e que muitas vezes parece até indiferente a respeito delas, realmente constitui o que estou descrevendo como a prova da fé. Essas são as condições sob as quais nossa fé é testada e provada, e Deus permite tudo isso. Tiago até chega a nos dizer que devemos considerar motivo de grande alegria quando essas coisas nos acontecem. Este é um grande tema, a prova da fé. Não falamos muito sobre isso hoje em dia, não é? No entanto, se voltássemos aos séculos 17 ou 18, descobriríamos que era um tema muito familiar. Creio que, em certo sentido, era o tema central dos puritanos. Certamente teve proeminência mais tarde no grande avivamento evangélico do século XVIII. A prova da fé. E como ter vitória sobre essas coisas, o andar pela fé e a vida de fé, eram seus temas constantes. Vamos agora passar para a segunda pergunta. Qual é a natureza da fé, o caráter da fé? Esta, acima de tudo, é a mensagem particular deste incidente, e sinto que se revela de forma especialmente clara no registro do Evangelho de Lucas. É por isso que estou analisando o incidente baseado nesse Evangelho e enfatizando a forma como o Senhor colocou a pergunta: onde está a sua fé? Aí está a chave do problema. Observem a pergunta do Senhor. Parece sugerir que ele sabe muito bem que eles têm fé. A pergunta que ele lhes faz é: onde está ela? Vocês têm fé, mas onde ela está nesse momento? Deve estar aqui onde está? Ora, isso nos dá a chave para entender a natureza da fé. Antes de tudo, quero colocá-lo de forma negativa. Fé, obviamente, não é uma questão de emoções. Não pode ser, porque as nossas emoções, numa situação assim, podem ser muito variáveis. Um cristão não deve se sentir abatido quando tudo está dando errado. Ele tem o mandamento de se regozijar. Emoções pertencem à felicidade apenas, mas o regozijo envolve algo muito maior do que emoções. E se a fé fosse uma questão de emoções apenas, então, quando acontece algo errado ou os sentimentos mudam, a fé desaparece. Todavia, a fé não é uma questão de emoções apenas. A fé inclui o homem integral, incluindo sua mente, seu intelecto e seu entendimento. É uma resposta à verdade, como vamos ver. A segunda coisa é ainda mais importante. A fé não é algo que atua automaticamente, não é algo que atua de forma mágica. E este é um erro do qual eu creio que todos nós, em alguma ocasião, fomos culpados. Parece que pensamos que a fé é algo que age automaticamente. Muitas pessoas, eu creio, concebem a fé como algo parecido com um termostato ligado a algum aparelho de aquecimento. Você ajusta o termostato num certo nível para manter a temperatura num determinado ponto, e ele opera automaticamente. Se a temperatura tende a subir além daquele nível, o termostato entra em operação e a faz baixar. Se usamos a água quente e a temperatura da água tiver caído, o termostato entra em ação e esquenta a água de novo, e assim por diante. Não precisamos fazer nada a respeito disso, o termostato age automaticamente e mantém a temperatura no nível desejado automaticamente. E há muitas pessoas que aparentemente pensam que a fé atua dessa forma. Presume que não importa o que lhes aconteça, a fé vai operar e tudo estará bem. Contudo, a fé não é algo que atua automaticamente ou de forma mágica. Se fosse assim, aqueles homens não teriam tido esse problema. A fé teria entrado em operação e eles estariam calmos e tranquilos, e tudo acabaria bem. Entretanto, a fé não é assim, e esses são conceitos muito errôneos a seu respeito. O que é fé? Vamos examiná-la de forma positiva. O princípio ensinado aqui é que fé é uma atividade, é algo que precisa ser exercitado.
Não entra em operação por si mesma. Nós precisamos exercitá-la. É uma forma de atividade. Quero dividir isso um pouco. Fé é algo que precisamos colocar em ação. Isso é exatamente o que o Senhor disse a esses homens. Ele disse: onde está a sua fé? O que significa, porque não estou tomando a sua fé e aplicando a esta situação? Pois foi porque eles não fizeram isso, foi porque não colocaram a sua fé em ação que os discípulos se desesperaram e ficaram nesse estado de consternação. Como então podemos colocar a fé em ação? O que quero dizer ao afirmar que a fé é algo que precisamos aplicar? Posso dividir a minha resposta dessa forma. A primeira coisa que eu preciso fazer quando me encontro numa situação difícil é não permitir que a situação me controle. Este é um aspecto negativo. Esses homens estavam no barco, o mestre estava dormindo, as ondas estavam jogando a água dentro do barco, e eles não conseguiam tirar a água rápido o suficiente. Parecia que iam naufragar, e o problema foi que eles se deixaram controlar pela situação. Eles deviam ter colocado a sua fé em ação, assumindo o controle e dizendo: não vamos entrar em pânico. Deviam ter começado assim, mas não o fizeram. Permitiram que a situação os controlasse. A fé se recusa a entrar em pânico. Gostam desse tipo de definição de fé? Isso lhes parece terreno demais e pouco espiritual? No entanto, esta é a própria essência da fé. Fé é se recusar a entrar em pânico. Aconteça o que acontecer. Acho que Browning tinha isso em mente quando definiu fé desta forma. Aspas. Para mim, fé significa incredulidade perpetuamente mantida em silêncio, como o dragão sob os pés de Miguel. Fecha aspas. Aí está Miguel, e aí está o dragão sob seus pés, e ele o mantém quieto sob a pressão do seu pé. Fé é incredulidade mantida em silêncio, mantida prisioneira. E foi isso que esses homens não fizeram. Eles permitiram que a situação os controlasse e entraram em pânico. Fé, entretanto, é se recusar a deixar isso acontecer. Ela diz: não vou ser controlada por essas circunstâncias. Eu estou no controle. Então assuma o controle de si mesmos. Ergam-se. Dominem-se a si mesmos. Não percam o controle. Perseverem e vençam. Essa é a primeira coisa, mas não termina aí. Isso não basta, porque pode ser nada mais do que resignação. Isso não é a totalidade da fé. Depois de dar esse primeiro passo, assumindo o controle de si mesmos, então deve-se lembrar do que creem e do que sabem. Isso também foi algo que aqueles tolos discípulos não fizeram. Se eles simplesmente tivessem parado por um momento dizendo: o que vai acontecer? É possível que naufraguemos com ele a bordo? Existe algo que ele não possa fazer? Nós vimos seus milagres. Ele transformou a água em vinho, ele curou o cego e o coxo, até ressuscitou os mortos. Será que ele vai permitir que tanto nós quanto ele naufraguemos desta maneira? Impossível. Em todo caso, ele nos ama, ele cuida de nós. Ele disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. É assim que a fé raciocina. Ela diz: muito bem, eu vejo as ondas e os vagalhões, mas ela sempre inclui este mais. Isso é fé. Ela se firma na verdade e raciocina baseada naquilo que sabe ser um fato. Essa é a maneira de aplicar a fé. Aqueles homens não fizeram isso e por esta razão ficaram agitados e entraram em pânico. E nós também entraremos em pânico e agitação se deixarmos de agir assim. Quaisquer que sejam as circunstâncias, portanto, fique firme, meu amigo, espere um momento, diga: reconheço tudo isso, mas o quê? Mais Deus, mais o Senhor Jesus Cristo. Mais o quê? Toda a minha salvação. É assim que a fé age. Tudo pode parecer contra mim, para me levar ao desespero. E talvez eu não entenda o que está acontecendo, porém, sei de uma coisa, sei que Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a este mundo por mim. Sei que, quando eu ainda era um inimigo, Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim. Ele fez isso por mim, quando eu era um inimigo, um estranho rebelde. Sei que o Filho de Deus me amou e se deu a si mesmo por mim.
Sei que, à custa do seu sangue, tenho a salvação, e que sou um filho de Deus e herdeiro da bem-aventurança eterna. Sei disso. Muito bem, então sei tudo isso. Que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5,10. É uma lógica inevitável, e a fé argumenta nesses termos. A fé lembra o que as Escrituras chamam de grandíssimas e preciosas promessas. A fé diz: não posso admitir que aquele que me trouxe até aqui vai me abandonar neste ponto. É impossível. Não estaria de acordo com o caráter de Deus. Então a fé, recusando-se a ser controlada pelas circunstâncias, lembra-se do que sabe e em que acredita. E então o próximo passo é que a fé aplica tudo isso à situação. Novamente, isso foi algo que aqueles homens não fizeram. E por isso o Senhor dirige a eles estas palavras: onde está a sua fé? Vocês a têm, porque não a aplicam, porque não trazem tudo o que sabe ao nível dessa situação, porque não a focalizam sobre este problema. Esse é o passo seguinte na aplicação da fé. Quaisquer que seja a circunstância neste momento, tragam tudo o que sabe a respeito do seu relacionamento com Deus e o apliquem a essa situação. Então terão plena certeza de que Ele nunca permitirá que nada lhes aconteça que possa ser prejudicial. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Nenhum cabelo das suas cabeças sofrerá dano. Ele ama vocês com amor eterno. Não estou sugerindo que seremos capazes de entender tudo o que está acontecendo. Pode não receber uma explicação completa, porém saberão com certeza que Deus não é indiferente. Isso é impossível. Aquele que fez a maior de todas as coisas por vocês tem que estar preocupado com vocês em todas as coisas, e ainda que as nuvens sejam espessas e não possam ver a sua face, sabem que Ele está ali. Por trás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente. Agarrem-se a isso. Talvez digam que não podem ver o seu sorriso. Concordo que essas nuvens terrenas impedem a muitos de vê-lo, mas Ele está ali e nunca permitirá que algo de prejuízo permanente aconteça. Nada pode acontecer com vocês sem que Ele permita. Não importa o que seja. Algum grande desapontamento, talvez, ou uma doença, pode ser alguma tragédia, não sei o que é. Mas podem ter certeza de uma coisa: que Deus permitiu que isso lhes acontecesse porque, em última análise, será para o seu bem. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, verso 11. É assim que a fé opera. Contudo, nós precisamos exercitá-la. Ela não entra em ação automaticamente. Precisamos focalizar a nossa fé nos eventos e dizer: muito bem, mas eu sei isto a respeito de Deus, e porque é verdade, vou aplicá-lo a esta situação. Isto, portanto, não pode ser o que eu penso que é. Precisa ter alguma outra explicação. E acabaremos vendo que é o propósito amoroso de Deus para conosco, e tendo aplicado a nossa fé, então ficaremos firmes e nos recusaremos a ser abalados. O inimigo virá para nos atacar. A água aparentemente vai jorrar dentro do barco, mas diremos: tudo está bem, venha o que vier. O cristão permanece firme na fé e diz a si mesmo: creio nisto, descanso nisto, tenho certeza disto, e embora não entenda o que está acontecendo, vou ficar firme nisto. Isso me leva à minha última palavra, o terceiro princípio, o valor da fé, mais frágil ou ínfima. Examinamos a prova da fé. Examinamos a natureza da fé e, para terminar, quero falar sobre o valor da fé, por menor ou mais frágil que seja. Por mais fraca, ínfima e incompleta que tenha sido a fé daqueles discípulos naquela ocasião, eles ainda assim possuíam fé suficiente para fazer a coisa certa no final. Eles foram a Jesus, agitados, perturbados, alarmados e exaustos. Eles foram a Ele. Ainda tinham alguma ideia de que ele poderia fazer alguma coisa. E assim o acordaram, dizendo: Mestre, não vai fazer alguma coisa? Isso é uma pobre amostra de fé. Alguém diz: uma fé muito frágil, mas é fé, graças a Deus.
E até mesmo fé, como um grão de mostarda, é valiosa porque nos leva a Ele. E quando vamos a Ele, isto é o que vamos encontrar. Ele estará desapontado conosco e não esconderá o fato. Vai nos repreender dizendo: por que não raciocinaram? Por que não aplicaram a sua fé? Por que ficaram agitados diante daquela pessoa incrédula? Por que se comportaram como se não fossem cristãos? Por que não colocaram a sua fé em ação como deveriam ter feito? Eu teria ficado tão feliz se pudesse ter visto vocês firmes como homens em meio do furacão ou da tempestade. Por que não fizeram isso? Ele deixará claro que está desapontado conosco e nos repreenderá. Mas bendito seja o seu nome. Ainda assim, ele nos receberá. Não nos mandará embora. Ele não mandou embora aqueles discípulos, recebeu-os e nos receberá também. Sim, e não somente nos receberá, ele também nos abençoará e nos dará paz. Ele repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ele fez surgir a situação que eles estavam ansiosos por gozar, apesar da sua falta de fé. Assim é o gracioso Senhor, em quem cremos e a quem seguimos. Ainda que muitas vezes ele fique decepcionado conosco e tenha que nos repreender, ele nunca vai se descuidar de nós. Ele nos receberá e nos abençoará. Ele nos dará paz e, na verdade, fará por nós o que fez por aqueles homens. Com a paz, ele também lhes deu uma compreensão maior de sua pessoa do que eles haviam tido antes. Eles ficaram maravilhados e cheios de espanto diante do seu maravilhoso poder. De certa forma, ele incluiu isso como um bônus adicional às outras bênçãos. Se você, meu amigo, se encontra nessa posição de prova, perturbação e teste, considere isso como uma oportunidade maravilhosa de provar sua fé, de expressar sua fé, de manifestar sua fé e trazer glória ao seu grande e santo nome. Contudo, se você deixar de fazer isso, se aparentemente você for fraco demais para colocar sua fé em ação, se está sendo tão assediado e atacado pelo diabo, pelo inferno e pelo mundo, bem, então corra para ele imediatamente, e ele receberá e abençoará você. Ele lhe dará libertação e lhe dará paz. No entanto, lembre sempre que a fé é uma atividade, é algo que deve ser colocado em prática. Onde está a sua fé? Vamos nos certificar de que ela está sempre pronta a enfrentar as necessidades e as provações.